está de volta com mais um episódio. E hoje vamos falar sobre videogame, porque Marcelos Vinícius, é disso que a gente fala aqui, né, Marcelos? Ou tô errado? Eventualmente. A gente tenta ao máximo não falar sobre videogame, aí entra em fofoca, entra em trabalho, etc. Mas o jogo eletrônico puxa de volta, né? É a magia da Decimart. Exatamente. A gente tem aqui alguns jogos pra conversar e alguns outros assuntos também, tangentes aí ao universo dos videogames. Mas antes da gente falar sobre isso, como você tá, Cardoso? Tô bem, tô com calor. Aqui tá muito calor também, cara. Meu Deus do céu. Vocês ouviram, né? Os oriundos do Rio de Janeiro estão reclamando do calor de São Paulo. No caso, só eu, né? Porque o Daniel tá lá no Rio de Janeiro. Com a graça do Espírito Santo, sim. Eu gosto muito dessa época que começa a chover de tarde, quando eu não tô trabalhando presencial, né? Porque sempre chove no horário de pico. Mas eu gosto muito dessa época que tem chuva rápida de tarde, e aí fica um calor desgraçado, e a galera tá montando árvore de Natal, propaganda na neve, etc. Esse contraste eu acho muito bom. Cara, não sei se vocês já repararam, mas essa época do ano, que dezembro começa aquele calor desgraçado, né? Que é o aquecimento, literalmente, pras férias ali, que vai estar mais quente ainda em janeiro, né? Férias, tô com a mentalidade escolar aqui, né? Saudade. Mas esse pedaço de dezembro tem um cheiro próprio. Só no Rio de Janeiro. No São Paulo, tudo tem cheiro de Rio de Janeiro. Um dia a gente tem que fazer a jornada pra nascente do Rio Tietê. Eu me livre. Que é, dizem rumores, eu nunca fui, que é a coisa mais linda do universo, assim, cristalino, tipo, e aí você para pra pensar no que é ali na marginal, e a gente tem uma dimensão da ação humana na Terra. Entendi. Falando em ação humana, você tá bem, Marcelo? Tô muito bem. Tô com calor, mas gostando dessa sensação. Essa é a época que eu tiro do armário todas as minhas regatas de basquete, porque eu sou muito friorento, né? E eu amo regatas de basquete, então acho que essa temperatura é a única que eu consigo de noite ficar de regata sem começar a espirrar. Entendi. Você tem um time de basquete? Cara, Barcelona. se eu assistisse Euroliga, seria Barcelona. Eu não sou muito de time específico. Normalmente, na NBA, eu gosto de elencos. Eu já fui muito do Cavs, eu gosto muito do Nuggets, mas, se eu fosse citar, posso citar 3. Phoenix Suns, Denver Nuggets e Dallas Mavericks. Mas me diz uma coisa, Nuggets você prefere da Sadia ou da Seara? Eu prefiro aqui, porque quiser pagar o up aqui pra poder colocar o seu nugget. Essa resposta fica pra quem pagar. Brincadeira, pode falar qual é o seu nugget favorito, Marcelo? Eu não sei se já comeu da Seara, na real. Então, acho que vai seguir. Caralho, Playboy é foda. Mas nessa temporada, se eu tiver que escolher alguém pra ganhar, que seja o Dallas. Tem um maluco chamado Luka Doncic que merece. Ele é insuportável, mas ele merece o anel. Mas o Luka Doncic, ele não é o de futebol? Eu acho que você tá confundindo com o Luka Modric. Ah, pode crer, pode ser. Que é um croata do Real Madrid. O Luka Doncic, ele é esloveno, se não me engano. Ah, ele é o maluco que odeia trabalhar? Não, esse é o Jokic. É muitos nomes nórdicos, né? Eu gosto do Jokic, ele me representa. Esse é bom. Esse é o cara que ele ganha NBA, ele vai dar entrevista e fala, trabalho bem feito, vamos pra casa. Exato. Aí ele vai ver corrida de cavalo, ele tá vibrando, abraçando a galera, assim. Porra, muito foda. Ele sou eu. Ele é o Adriano Imperador deles, tá ligado? Fato. Excelente. E você, Dan, qual que é o seu nugget favorito? Meu nugget favorito? Ah. Cara, não sei. Eu gostava de um que tinha a Turma da Mônica. Esse é da... Sadia? Talvez? Perdigão? Não sei. Não, eu acho que esse é da Seara. É porque já mudou, né? A Turma da Mônica, ela foi durante um tempo de uma marca e depois ela passou a ser de outra. Eu não sei qual marca que ela estampa hoje em dia. Não sei qual que é. Mas eu lembro quando eu era mais novo, assim, eu da Mônica. O meu favorito é o da Seara, só que ele não se chama Nuggets, ele chama Tequitos. Esse é muito absurdo. Pô, esse é muito forte, cara. Ele é maiorzinho, né? Esse é absurdo, assim. Não, esse é absurdo. Bom. Tinha um que ele era meio apimentado, que não era exatamente um nugget, era mais um peito de frango empanado. Eu sei qual é. Esse Porra, é bom. Esse era muito bom. Eu nunca mais achei. Olha, a Turma da Mônica continua sendo Seara, hein? Mas já foi Perdigão há muito tempo atrás. Muito bom, cara. Depois da Rita Lobo na minha vida, eu não consigo mais comer nuggets, porque é ultraprocessado, né? Aí eu me sinto mal comendo nuggets. Tipo assim, o capitalismo, ele já te ultraprocessa o tempo inteiro. Então, eu vou viver feliz comendo meu Tequitos. Ultraprocessado tal qual a chapa do PL, kkkk, piada política. Tá bom. A gente quer muito falar de videogame, né? Que a gente tá aqui há 10 minutos sem falar de porra nenhuma. Não, mas a vida é um jogo. Verdade. A gente tá dentro do tema. Exatamente. Mas a gente vai sim falar sobre videogame. Você que estava aí ouvindo pensando que a gente ia desvirtuar e transformar isso aqui num grande palco de improviso, a gente vai falar sobre 2 jogos aqui especificamente
especificamente, que é o novo Flight Simulator, né? Jogo que o Cardoso teve a honra... Inenarrável. Honra inenarrável. A honra inenarrável, o prazer quase sexual de testar o jogo em antecipado. E agora que o jogo saiu, ele tem opiniões aí sobre a experiência que ele está tendo com o novo simulador de voos aí da Microsoft. Eu vou falar um pouquinho do Dragon Age novo, The Veilguard, aí, que era Dreadwolf, mudou pra esse nome, eu preferia... Pô, Dreadwolf é bem mais bonito. Preferia Dreadwolf também. É um lobo de dread. Exatamente. Marcelo Vinícius vai estar aqui ao nosso lado conversando sobre esses dois jogos, mas a gente tem assuntos pra falar no final do programa também. É só pra gente dar trabalho pro Marcelo, né? Exatamente. Em minha defesa, eu sei que a sociedade civil deve ficar muito confusa, né? Como assim o Marcelo não tá jogando nada? Eu tô jogando, por incrível que pareça, Pokémon Trading Card Game e EA FC 25, mas o meu grande vício atual é Adobe Premiere, e eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu venho estudando intensamente. Eu já te falei que é ruim. Tô estudando igual um maluco nesse meu período de desemprego e é por isso que eu não entrei em nenhuma campanha de RPG ou qualquer coisa do tipo. Desemprego não, Marcelo, pô. In between jobs. Exato. A Celos Between Jobs. Exato. É o próximo spin-off de A Link to the Past. Correto. Perfeito. Então vamos chamar aí uma vinheta sobre basquete e nuggets. Vamos. Se vira aí, Zabuzeta. Porra, pior que existe. E o foda é que existe. O que, cara? Agora você vai ter que falar. Tem uma propaganda do Rômulo Mendonça que é sobre nuggets, porque, sei lá, a Sadia achou que todo mundo assiste basquete comendo nuggets, o que não é verdade. Boa. Peraí, mas aí ele fala sobre basquete? Ou é só porque é o Rômulo Mendonça? Ele usa os jargões dele pra falar, tipo, sirigaita, indecente. é a pessoa pegando nuggets, assim, sabe? Aqui não, queridinha! Isso. Entendi. Grande Rômulo Mendonça. Não faço a mínima ideia de que vocês estão falando. Pô, que isso, Cardoso? Rômulo Mendonça nas Olimpíadas era um titã das narrações. Um dia eu vou ter o prazer de ver o Rômulo narrando uma partida de Smash Bros. Seria maravilhoso. Mas vamos lá, então, Zabuzeta, fica livre aí pra você botar o que te fizer mais feliz. Bora começar com Flight Simulator, Cardoso? Vamos. Acho que você tá ansioso, né? Pra falar suas sensações aí. Assim, eu tô muito ansioso até pra jogar o jogo, né? Mas a gente vai chegar lá. Bom, não sei se eu cheguei a falar isso aqui, Dan. Foi tanta correria esse último semestre aí que eu não sei se eu comentei aqui. Mas em setembro do ano de 2024 de Nosso Senhor, eu fui convidado pela Microsoft para testar o novo Flight Simulator, que muitas pessoas estão achando que é uma atualização, mas na verdade é um jogo novo, é outra coisa. O 2020 continua existindo e agora a gente tem o 2024, que é a continuação do aclamado jogo de 2020. Bom, eu fui até o Grand Canyon para testar esse jogo, foi uma viagem muito foda. Conheci um dos lugares que eu era louco pra ir, viajei de helicóptero por cima do Grand Canyon, um negócio incrível assim. Mas, além disso tudo, eu tava lá, lógico, para testar o novo simulador, né? Cara, e logo de cara, algumas coisas que aconteceram no meu teste do jogo lá já me preocuparam, assim, porque a gente tava numa cidade super pequena, que era uma cidade que literalmente, eu juro pra vocês, eu saía na rua, eu olhava pro lado direito, eu vi o fim da cidade, e olhava pro lado esquerdo, eu vi o fim da cidade. Era literalmente uma rua. E lógico, encontrei 300 brasileiros nessa cidade, porque brasileiro tem tudo quanto é lugar. Cara, e aí o que aconteceu? Quando a gente foi testar o jogo, a primeira coisa que eles falaram é que o jogo, pô, agora você não vai precisar mais instalar 160 GB no seu computador, porque o 2020 era muito pesado e ocupava muito espaço no SSD de todo mundo, e não sei o que, e agora o jogo vai rodar boa parte dele online. Ou seja, ele vai carregar texturas online, vai carregar pedaços da aeronave online, etc, 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 etc. E aí, nesse momento, já me acendeu uma preocupação de, tipo assim, pô, moramos no Brasil. A gente sabe que o acesso democrático à internet no nosso país, ele é completamente desigual, né? Porque a gente vive numa sociedade muito desigual. Então, pô, sei lá, eu aqui em São Paulo, no centro monetário do Brasil, eu tenho uma internet absurda, gastando um valor ok, e tem muita gente por aí, sei lá, eu não vou muito longe. Minha mãe, que mora num bairro da zona norte do Rio de Janeiro, paga a mesma coisa que eu pra ter uma internet muito pior. Então, essa balança é muito desigual, assim. Porra, quando eu vi que o jogo era 100% online, já me acendeu uma red flag de, porra, cara, será que isso vai funcionar pra todo mundo? O Cardoso caiu, aparentemente.
Ué, caiu? Eu tô falando pra caralho aqui. Olha aí. Pô, cara. O que aconteceu? Pior que eu tava falando pra caralho e, putz... Caiu a sua internet? Caiu. Porra, eu tô muito puto porque eu tava, tipo, super falando pra caralho. Onde é que vocês pararam de ouvir? Aqui parou quando você falou que acesso à internet no Brasil era desigual. Ah, e aí caiu a minha internet. Pô, vai tomar no cu. Bom, e quando eu fui lá pra testar, me acendeu um pequeno alerta, assim, porque como o jogo ia rodar 100% online e tem essa questão do acesso à internet aqui no Brasil, me acendeu esse sinal de alerta de, pô, como é que isso vai funcionar? Inclusive, eu fiz uma pergunta pro diretor do jogo, perguntando, cara, e aí, como é que isso funciona? Ele falou, não, quem tiver internet de até 20 megas de upload e download consegue jogar tranquilamente. Falei, tá, nem todo mundo tem aqui no Brasil, mas, tipo, não é uma coisa tão difícil hoje em dia. E aí, fast forward agora pra 19 de novembro de 2024, o jogo saiu. E, cara, o lançamento foi desastroso, assim. Porque, primeiro que o jogo saiu, sei lá, era 1h da tarde aqui no Brasil. Tentei logar, e aí eu entrei, tipo, numa fila de loading. Ele não fala que você tá numa fila de jogadores e tal, não sei o que lá. Ele só bota um loading lá na tua tela. E, cara, a primeira vez o loading demorou 46 minutos. Travou em 97% e o jogo crashou. Forte. Ou seja, a minha primeira experiência de pegar e abrir o jogo, eu demorei 47 minutos pra chegar em 97% e o jogo crashar na minha frente. Falei, tudo bem, vamos tentar mais uma vez. Baixei o jogo de novo, iniciei o jogo de novo, meia hora de fila. Consegui entrar no... Mentira. Caralho. E ele tá falando de crash e conexão, é muito engraçado. Fantástico isso. O Cardoso caiu mais uma vez falando sobre a internet, que é uma merda no Brasil. Pô, me fala se isso não é poesia, é metalinguístico. Caralho, é inacreditável, cara, o que tá acontecendo. Ô, Zabuzeta, acho que você vai ter que entrar no programa, cara. Porque tá muito meta. Alô? Oi, tô te ouvindo. Nossa senhora, eu falei pra caralho sozinho tudo. Mas sabe que ficou engraçado, porque você tá falando sobre conexão, crash e tal, e tá acontecendo, tá muito meta, assim. Enfim, quando eu consegui entrar no jogo, só tinha uma aeronave disponível e o jogo estava travando muito, principalmente nos menus. Falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, e não é meu computador. Beleza, tentei mais uma vez, mais 40 minutos de fila, não consegui entrar. E eu falei, cara, provavelmente, sei lá, os servidores estão muito cheios, eles devem ter subestimado a quantidade de jogadores que iriam entrar nesse lançamento, o que eu acho surreal, assim, porque, né, um lançamento da Microsoft, uma sequência de um jogo super aclamado, não faz sentido eles subestimarem o público interessado em jogar o novo simulador. Cara, e aí no terceiro dia, fui tentar mais uma vez. A fila demorou mais ou menos meia hora, por aí. O que já é inacreditável, né? Porque assim, na minha cabeça a gente vive a era dos SSDs, né? O que tudo é rápido, o que tudo dá loading rápido e tal, não sei o que. E pra mim não faz o menor sentido eu ficar demorando meia hora pra entrar num jogo. Quando eu entrei, cara, eu preciso muito que vocês façam, tipo, qualquer coisa assim, só pra eu saber que vocês estão... Então aqui, tá Tamo rolando. ouvindo, tamo acompanhando. Faz só só pra eu saber. E aí, cara, eu fui tentar entrar no jogo, demorei meia hora. E aí, quando eu entrei, eu falei, cara, eu vou direto pro modo carreira, porque assim, ao que tudo indica, tá sendo uma das raras vezes que eu tô conseguindo jogar, então eu vou direto pras novidades. E aí eu entrei no modo carreira, que é uma das novidades do jogo, que é uma das coisas que eles anunciaram daquele evento. A ideia é que você, tipo, se torne um piloto, tanto de aeronaves comerciais, quanto de, tipo assim, sei lá, fazer missão de... Destruir a Estrela da Morte. Também, mas não, no caso. Mas fazer, tipo assim, missões de farm, né? De cultivo, missão de apagar incêndio, missão de salvar gente. Então a ideia do modo carreira é que você vá pagando ali os certificados. Então, tipo assim, o certificado para pilotar voos comerciais, certificado para pilotar avião tal. A ideia é que você vai tirando esses certificados e aí, tirando esses certificados, você libera as missões relacionadas a esses certificados. Então, tipo assim, sei lá, você tira um certificado de piloto de bandeirinha de propaganda na praia, tá ligado? Aqueles aviões que vão passando assim na praia e tem uma bandeirinha atrás. Sim, Foi um exemplo hipotético ou tem isso mesmo? Tem isso mesmo. E aí você tira esse certificado e aí com esse certificado você pode começar a fazer esse tipo de serviço. O que é, tipo assim, muito interessante, porque ele adiciona ali uma nova camada ao jogo que o 2020 não tinha, porque o 2020, principalmente para as pessoas que não são aficionadas pela simulação, ele é um jogo mais contemplativo, de você visitar os lugares e tal. E eu acho que o que eles fizeram com esse modo carreira dá um senso de propósito, principalmente para quem quer aprender. Eu acho que é um modo muito amigável para
quem quer aprender mais sobre aviação, quem quer aprender sobre aquelas aeronaves ali e como começa e tal. Então eu acho que era um modo muito interessante, é um modo que bota muito mais no lugar do jogo, mais do que na simulação, assim, sabe? A imagem que eu tenho, sem nunca ter jogado diretamente, eu imagino um Euro Truck Simulator de avião, mas você tá me dizendo que não é mais do que isso, né? É bem mais do que isso, com certeza. Isso que você falou das licenças, né? Essas licenças, elas, se eu não entendi errado, elas vão permitindo que você vá tendo uma experiência cada vez mais ampla, né? Sim. Pilotando diferentes modelos que voam em velocidades diferentes, em cadências diferentes, em espaços diferentes, fazendo coisas diferentes, né? Sim. Isso é muito Gran Turismo, cara. O Gran Turismo 7. Eu sinto que existe essa filosofia, assim, de trazer um pouco isso, assim, de existir uma progressão do seu personagem e também pra você aprender como jogador também, como é que você faz aquilo, sabe? É interessante que a coisa que eu mais acho legal do último Gran Turismo, né, que é o 7, era essa parte, porque o jogo, ele meio que, de uma forma narrativa, ele fazia com que você se interessasse por dirigir todo tipo de carro que tinha no jogo. Você meio que era obrigado a ir aprendendo diferentes carros em diferentes velocidades, né, que é uma coisa bem diferente até para um jogo de corrida, né, porque normalmente você pega um Need for Speed e, como o nome já diz, você vai dirigir carros que são muito rápidos, né, tipo, os mais interessantes são aqueles carros esportivos, tentar bater os recordes de tempo, e o Gran Turismo, ele tem uma mentalidade diferente, né, ele quer que você comece dirigindo Fusca, dirigindo, sei lá, Brasília, aqueles carros bem antigos, lentos, e a corrida é lenta, sabe, você vê a paisagem tranquilamente, não é aquele vulto com blur passando do seu lado, sabe, e aí você falou isso, que era um fator que eu não sabia que tinha nesse jogo, e me interessei, sabe? Legal. Apesar das questões que você tá falando, as questões técnicas, que aí eu ia emendar uma pergunta. Hoje, eu imagino que não seja o terceiro dia que você tá tentando jogar, né? Acho que isso já tem um tempo, desde que você começou. Ainda está com os mesmos problemas? Segue problemático? Cara, a gente tá gravando esse programa no dia 28, eu sei que esse programa vai ao ar daqui a 2 semanas, mas eu preciso dar esse recorte do tempo, porque pode ser que, tomara, eu tô torcendo muito que a Microsoft conserte esses problemas, tá? Mas hoje, no dia 28, eu tô tendo os mesmos problemas que eu tive no primeiro dia. E, cara, eu ia chegar lá, mas, tipo assim, como é que foi a minha experiência com esse modo campanha, ou modo carreira? Eu abri o modo carreira, criei um personagem carioca, que começa num aeroporto do Rio de Janeiro e tal, e aí a ideia do primeiro certificado é que você consiga pilotar um Cessna, que é um avião super simples e tal, fácil de pilotar, e que você leve pessoas pra fazer, tipo, uma meio que visita guiada pelo Rio de Janeiro, assim, de avião. Tipo, sei lá, você sai do aeroporto, aí a pessoa quer que você leve ela até Marechal Hermes e que você dê uma voltinha em Marechal Hermes com ela com o avião. É isso, vai e volta. Mas o jogo, ele tem a proposta de ser um simulador. Então, o tempo que você leva pra sair do aeroporto pra ir até Marechal Hermes é o tempo em que um Cessna leva pra ir do aeroporto até Marechal Hermes. Então, sei lá, se demora meia hora, vai demorar meia hora pra você chegar lá. Essas missões, a princípio, não tem esse tempo assim tão grande, mas assim, as primeiras missões demoram aí em torno de 20 minutos, 25 minutos pra você fazer ela inteira. Ponto, tá ligado? Então você soma ali 38 minutos pra você entrar no jogo, mais, sei lá, 10 minutos de menu pra você fazer uma missão de 15, 20 minutos. Show? Aí você pensa, pô, assim que acabar essa missão, vou pegar mais uma e vou fazer, pô, pelo menos 2 aqui, 3 e tal. O que tava acontecendo comigo? Eu demorava meia hora pra entrar no jogo, 10 minutos de menu, 15 minutos de voo. Depois dos 15 minutos, quando eu chegava no aeroporto, o jogo crashava. Nossa. Ou então, eu chegava no aeroporto, conseguia completar a missão, ia pegar a segunda missão, o jogo crashava. E aí você tem que recomeçar, né? Não tem um autosave ou alguma coisa nesse sentido. Não, ele tem um autosave ali do modo carreira, assim como, sei lá, qualquer progressão normal tem. O problema, pra mim, não era tipo assim, beleza, vou ter que abrir aqui o jogo de novo e vou ter que começar a missão do zero. Lógico, começar a missão do zero era, insuportável, né? Tipo, dá uma frustração. Mas o problema é, toda vez que o jogo crashava, eu tinha que abrir o jogo de novo, e aí demorava meia hora pra eu conseguir jogar de novo. Porque o loading era de meia hora. Então, tipo, pra cada 15 minutos de gameplay, eu demorava 40 pra conseguir jogar. Porque era meia hora pra entrar e mais 10 minutos de menu. Obviamente, isso seria frustrante em qualquer jogo, mas nesse caso, eu acho que a experiência depende muito da sua imersão naquela realidade, né? E aí, você tá quase meia hora num trajeto,
quieto, olhando a paisagem, curtindo a vibe, assim, e de repente, bruscamente, você volta pra realidade, é foda. Quebra a experiência, quebra a imersão, né? Total. Sim, não, com certeza. E, cara, gera uma frustração que, tipo assim, pô, eu queria muito gostar desse jogo porque eu tava muito ansioso por ele. Quem ouviu aí, tipo assim, quando eu falava sobre Flight Simulator 2020, não sei o que, via que, tipo, eu tinha uma paixão muito grande pelo jogo. Então eu tava, pô, claramente muito animado pra jogar o 2024. E passar por essa experiência é tão frustrante porque ela não é uma experiência, tipo assim, o jogo tá rodando mal, ou o jogo tá com queda de frame, que é uma coisa que, tipo assim, pra experiência de um simulador é meio ruim, mas, tipo, não é um negócio que afeta muito. Mas agora você ter crash toda hora e você demorar uma meia hora pra jogar de novo, se eu fizer a conta aqui, na Steam tá dizendo que eu joguei, eu posso até falar aqui vendo, que eu joguei 12 horas de jogo. Cara, sei lá, 2/3 dessas 12 horas de jogo foi só tela de loading. E isso não faz o menor sentido, pô. Tá ligado? 2024, o nome do jogo é Flight Simulator 2024. Em 2024 não faz o menor sentido 2/3 do tempo que eu tô passando no jogo ser loading. É inacreditável. Esse lance que você comentou, que na própria visita ao Grand Canyon lá falaram que, você não vai mais precisar instalar. Esse lance do tamanho do jogo era uma reclamação da comunidade ou não? Cara, sim, porque a partir do momento que você instalava os add-ons, né, que tipo assim, são as aeronaves feitas pela comunidade, que você pode comprar lá no Marketplace, enfim, a parada só ia aumentando, porque assim, só o jogo base, com todos os add-ons que são gratuitos, ele tem mais ou menos aí 160 GB, 180 GB por aí. Entendi. E aí, principalmente, sei lá, pra galera que jogava no Series S, é muito pesado, né, mano? Porque o HD do Series S é muito, muito pequeno. Eu acho que ele devia ainda ser opcional. Então, eu também acho. Porque, cara, tipo assim, eu acho que o problema que tá acontecendo com eles é um problema de servidor, da quantidade de pessoas que tá jogando. Mas, porra, ao mesmo tempo, cara, servidor é um dos core business da Microsoft. De fato. A Microsoft vende servidor, tá ligado? E aí, tipo assim, o que isso bate pro usuário comum, assim, de tipo, porra, mano, o jogo é da Microsoft e os caras não conseguem tancar um servidor, tá ligado? Tipo, é muito esquisito. Mas, cara, eu acho que vai além do problema de servidor. Me parece uma questão de otimização do próprio software, né? Porque se o problema fosse só queda, você estaria voltando pra tela inicial, não estaria crashando o jogo, sabe? Sim, sim. Então tem uma questão de otimização a mais, aí uma camada extra de problema, né? E, cara, e não é só isso, Dan, mas é porque eu não passei muito por isso, mas eu vi vários relatos na internet de bugs, tipo assim, nível cyberpunk. Tipo, porra, personagem, sei lá, você tá voando com uma pessoa e aí você muda a câmera, a pessoa tá do lado de fora do avião, voando do lado de fora. Cara. Então, tipo assim, ou então, sei lá, você tá criando um personagem, aí o asset do personagem não carrega e fica aparecendo um cara com uma placa escrito error, todo vermelho. Então, tipo assim, esse tipo de coisa, e aí tem várias questões também, por exemplo, os menus de um simulador são muito complexos, tem muitas coisas, tem muitos menus muito específicos sobre ferramentas específicas de cada aeronave e tal. E aí, tipo assim, sabe quando você vê que a tradução, primeiro que ela é muito mal feita e segundo que ela tá pela metade? Tipo assim, tem várias coisas, tipo, traduzidas, aí do nada tem uma palavra no meio que tá em inglês. Então, tipo assim, você fica meio, cara, será que eles traduziram o jogo mesmo? Será que eles tacaram só num IA da vida pra traduzir e tal? Cara, e tem uma outra coisa, o jogo é dublado em português também. Mas, cara... Isso deve ser engraçado. Eu não tenho essa informação, né? Tipo assim, não foi uma informação pública e tal. Mas, cara, tá muito na cara que foi feito por IA a dublagem. Tá muito na cara. Muito na cara. Tipo... Pô, isso é péssimo, hein? É visível. Você vê que é IA, tá ligado? Tipo, ela fala daquele jeito esquisito que o ChatGPT fala quando você conversa com ele em português. Muito estranho, assim. É uma dublagem muito esquisita. Caraca, que merda, né? Sem comentários, né? Eu acho que falando justamente de um... Eu ia falar carro-chefe, mas tá mais pra avião-chefe da Microsoft, que como você falou, né? Além da questão do servidor, eu acho que a Microsoft tem código de dinheiro infinito. Não o setor Xbox especificamente, mas a Microsoft tem código de dinheiro infinito. Que fica mais inadmissível você tentar economizar com ator de voz, ou até com o próprio servidor, ou esse tipo de coisa, é bizarro. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é de $1 milhão, que é: você acredita que vai rolar um No Man's Sky aí? Que daqui a 2 anos esse jogo vai estar incrível? Ou não tá passando essa sensação? Eu boto muita fé na Sob Studio, eu boto muita fé na equipe do Flight Simulator, porque deu pra sentir, pelo que eu conheci eles, troquei ideia com eles ali, que eles são pessoas muito apaixonadas pelo jogo, e pelo simulador, e pelo que eles fazem, e pelas coisas que eles estão trazendo pro jogo. Dá pra ver que é uma galera que gosta muito de aviação, tá ligado? Tipo, você senta pra conversar com o diretor do jogo, e a vida dele tá completamente entrelaçada com a aviação. E eu acho que é essa paixão por aviação que faz o jogo ser tão especial, tá ligado? Além dessa casca, tipo, dessa
essa coisa que eu consegui quebrar, nos poucos momentos que eu consegui jogar, eu consegui ver muitas qualidades no jogo. O modo foto é incrível, a nova física de vento é absurda, muito bem feita. O placar de líderes, que é basicamente um modo de você competir com os amigos ali, alguns modos de jogo, eles são, tipo, semanalmente alimentados. Então, tipo assim, semanalmente você vai ter um novo placar de líderes com novas missões. Então pode ser missão de voo rasante, missão de tempo, missão de um monte de coisa, que toda semana vai ser atualizada ali. Essas missões são muito legais. Eu pude testar todas as 3 ali que estavam nessa semana. Mesmo com todos os problemas, eu consegui jogar. E é muito legal. E é muito legal você ficar comparando o seu tempo, você tentar melhorar. É muito divertido. Porra, a nova iluminação do jogo é absurda de bem feita. Eles finalmente melhoraram o ambiente como um todo, né? Porque o 2020, ele era muito quadradão, as coisas eram meio feias. E quando você ia pro chão, as coisas eram meio esquisitas, assim. Nesse ela tá muito bonito. A nova física de água também é muito bem feita, muito bonita. Finalmente você não tem aquela água, parece um papelão azul, assim. Tudo isso deu pra ver que, tipo assim, pô, eles de fato trabalharam nesse jogo aqui pra ele ficar melhor do que o 2020, que já era muito bom. E as novidades, principalmente do modo campanha e tal, são muito legais. Mas é inevitável, cara, a frustração, assim. E até meio triste, assim, eu fico meio triste de falar sobre isso, de colocar dessa maneira aqui, porque pode parecer besteira, mas, tipo, eu não queria que o jogo estivesse assim, eu queria poder curtir o jogo. E é meio triste ele estar assim, tá ligado? E pelo que você tá falando, deve ser triste pro diretor, pra equipe também, né? Exato, exatamente. Deve ser muito triste pra eles, porque dá pra ver que eles colocaram, tipo, um coração ali no jogo, sabe? Cara, eu só espero que melhore e que eu consiga curtir o jogo, porque ele parece que depois de tudo isso, depois de toda essa problemática, ele parece um jogo muito bom e feito com muito carinho, assim. Então, espero que melhore aí pra poder curtir o jogo. Cara, eu tenho uma pergunta, acho que você meio que já deu o seu comentário final aí, né, sobre o que você tá esperando do jogo e tal, mas eu tenho uma pergunta antes da gente passar pro Dragon Age. Normalmente, né, o Flight Simulator, ele é uma franquia tradicionalmente longa, né, os jogos são muito longos, assim, demora, sei lá, 10 anos pra sair um novo Flight Simulator e eles alimentam aquele jogo durante muito tempo, com atualizações e tudo mais. Você não acha que talvez a Microsoft tenha se empolgado com a popularidade que o Flight Simulator anterior alcançou e ter se apressado em fazer um novo jogo, assim? Talvez isso seja um reflexo disso? Não sei, aqui a gente divagando, assim. O que você acha? Cara, é meio complexo, assim, porque o 2020 ele foi jogado por 15 milhões de pessoas, né? O que foi um recorde pra série, talvez tenha sido o jogo mais popular da série e tal, né? Muito porque eu atribuo isso, primeiro, né, ao Xbox Game Pass, é o que a gente sempre fala, tipo assim, o Xbox Game Pass é uma grande janela pra vários jogos, porque a pessoa não tem aquela barreira do, tem que comprar o jogo, até porque o jogo é bem caro, inclusive. Tem edições do Flight Simulator sendo vendidas a, tipo, mais R$600, que são as edições que ficam todas as aeronaves e tal. Não, a última custa R$859. Então, tipo assim, são edições super caras e tal, e, tipo, pô, pelo menos a versão base você consegue ter ele no Game Pass. E o fato dele ter sido lançado pela primeira vez pra consoles, né? Porque até então ele tinha sido lançado apenas pra PC. Então eu acho que você acaba agregando um público muito grande. O público do Xbox é um público muito apaixonado pelas franquias da Xbox, né? Eu tenho a impressão de que quando eles lançaram aquele Flight Simulator, ele parecia mais uma plataforma do que um jogo. Que eu acho que era meio a forma como o Flight Simulator era enxergado, assim. Ele é uma plataforma aqui do Flight Simulator, de simulador de voo, etc., que a gente vai atualizando conforme os anos vão passando. E agora eles sentiram a necessidade, não sei de onde veio essa necessidade, de fazer um novo jogo. Eu acho que essa necessidade vem de algumas coisas novas, principalmente o modo carreira, ele muda completamente o jogo. Mas isso não podia ser implementado no 2020? Essa é a minha questão. Eu acho que podia, mas em termos de marketing, tipo, não ia ser tão apelativo, tá ligado? Tipo, o marketing de um jogo novo é muito diferente de um marketing de uma atualização de um jogo que já existe. Cara, o que mais me pega aí é justamente que pela própria natureza da série, não tem por que você rushar um jogo desses. Não tem. Não é igual que a gente sempre comenta sobre o cronograma da marca Pokémon, que tem que atender carta, anime, etc. Cara, a versão anterior já era muito popular, já teve muita demanda. Imagino que ela tenha se pagado. E eu acho que era o caso de dar tempo ao tempo pra lançar na melhor performance possível, né? O que me deixa bolado com toda essa história é que, tipo assim, se você virasse pra galera do Flight Simulator e falasse assim, gente, a gente vai adiar o novo simulador pra deixar ele melhor, ninguém ia reclamar. Porque o 2020 ele já é muito bom. Então, tipo assim, você... Não é como se você tivesse, sei lá, 10 anos sem lançar um jogo, tá ligado? Pô, se os caras falassem assim, a gente vai adiar aqui, mas a gente vai entregar mais conteúdo pro 2020 até a gente lançar o 2024,
2024, que sei lá, ia virar 2025, sei lá, ninguém ia reclamar, tá ligado? Ah, mano, eu não sei, eu fico muito triste porque eu queria jogar o jogo que eu sei que eles desenvolveram com carinho, tá ligado? Mas, tipo, falando uma conclusão, hoje eu não recomendo que ninguém jogue o jogo. Eu esperaria os servidores estarem funcionando melhor, até o jogo tá mais bem otimizado, porque da maneira como tá hoje, ele não funciona e não vale a pena. Cara, eu vivi uma situação com Flight Simulator absurda. Eu não sei se eu comentei isso lá no grupo. Eu tava tentando jogar, tava lá numa missão, do nada o jogo crashou, desligou meu computador e corrompeu o SSD do meu sistema. Corrompeu. Cara, eu fui tentar ligar e aí tava tipo assim, como se não tivesse sistema nenhum. Eu tive que formatar meu computador. Aí eu formatei tudo, limpei todos os HDs. Eu falei, cara, agora eu vou tentar jogar pra ver se, tipo, não é de repente alguma coisa do meu computador e tal. Cara, o computador tava zerado. 100% zerado. Eu baixei o jogo, na primeira missão crashou de novo. Então, tipo assim, não é meu PC, tá ligado? É um problema do próprio jogo. O jogo tá quebrado, mano. E assim, se pra mim o jogo, que é um simulador, é clássico de computadores, um simulador que existe há 40 anos nos computadores, não está funcionando bem num computador, tem alguma coisa muito errada, pô. É tipo o próximo Mario não tá otimizado pro Switch 2. Exato. Não faz o menor sentido. Mas é isso. É, cara, eu fico muito triste pelo jogo e muito triste por você, né? Que é um grande fã da franquia e que teve essa decepção aí foda. É uma pena, cara. E, cara, eu queria falar rapidinho só sobre a recomendação da própria Microsoft aqui do jogo. Eles recomendam o Windows 10, né? O Windows 11, então tudo faz. O processador, eles falam pra você ter pelo menos um Ryzen 7 ou um Intel Core i7. O meu processador é um i9, que é, mais potente que o i7. 32 GB de RAM. Eu tenho 32 GB de RAM aqui. E eles pedem uma RTX 2080, que é uma placa de 2 gerações atrás. Eu tenho uma 3070 Ti, que é uma placa mais na frente. Mesmo assim, não tá rodando, tá ligado? Então, e eu não tô tentando rodar o jogo a 120 FPS, por isso que tá travando e fudendo tudo, tá ligado? Só tá quebrado mesmo. Que merda, cara. Bom, acho que esse é o Flight Simulator, né? Muita tristeza aqui no tom de voz de todos. Pô, mas eu acho que deu pra deixar claro que, tipo, eu acho que o jogo tem potencial pra ser um jogo incrível, só que eles têm que consertar o jogo, né? Eu acho que, né? Sim. Ficou claro isso. Acredito que sim. Tá. Vamos falar do Dragon Age, então, né? Quer dizer, eu vou falar do Dragon Age, né? Fale do Dragon Age. Cara, Dragon Age, né? Veilguard aí, o novo jogo da BioWare, o novo RPG medieval da BioWare. Acredito que muita gente que esteja ouvindo, eu acredito que vocês dois certamente conhecem a franquia, né? Dragon Age é uma franquia muito famosa, uma franquia muito querida e que estava aí 10 anos sem receber um novo jogo, né? Muitos acreditavam que a franquia não voltaria mais, né? Porque a BioWare passou por poucas e boas, né? Foi um estúdio que, em alguns momentos separados da sua história, quase foi fechado. Deu indícios ali de que não voltaria a produzir jogos e tal. Por diferentes motivos, acho que um deles foi até o próprio fracasso, né? Com o Mass Effect Andromeda, que foi muito massacrado e que não trouxe o retorno que um jogo da franquia Mass Effect deveria ter trazido pro estúdio. O que é uma pena, né? Porque os jogos da BioWare são muito queridos por um motivo, né? Eles são bons jogos, são jogos que entregam histórias, personagens, texto, experiências muito legais, assim. Acho que quem jogou Mass Effect ou algum Dragon Age provavelmente vai ter alguma memória positiva, assim. Então, tô falando tudo isso porque a expectativa em torno de um novo Dragon Age era naturalmente muito grande, assim. Inclusive, eu me lembro que a Tainá falou com a gente, eu acho que talvez tenha sido em off isso, não sei se foi em algum programa. Antes do Dragon Age sair, ela falou assim, cara, desconfio que o Dragon Age vem pra brigar por jogo do ano, porque tem o nome Dragon Age, o nome Dragon Age é muito forte. Eu lembro dela falando isso, eu não lembro se ela falou isso em off ou se foi em algum programa. Galera que tá ouvindo aí talvez vai lembrar. Foi num programa, sim. Foi um programa? Pois é. E a gente não sabia, né? Eu lembro que eu tava um pouco receoso com os trailers todos, eu não gostei muito da gameplay e tal, assim, eu fiquei vendo meio, não sei. E, cara, peguei o jogo pra jogar. E do que se trata, né, o Veilguard? O Veilguard, ele é uma sequência direta do Inquisition, né, jogo aí de 2014, que foi o jogo do ano de 2014, por acaso, né, ele venceu o The Game Awards ali, de 2014, se eu não me engano é a primeira edição que leva o nome The Game Awards. Tanto que essa edição desse ano marca 10 anos do The Game Awards. Sim. Sim, pois é, né, e o Inquisition foi aí o jogo que venceu, né. Eu gosto muito do Inquisition, eu sei que ele é um jogo meio divisivo, e eu também sei que muita gente não gosta do Inquisition pelo fato dele ter vencido o jogo do ano. Muita gente não queria que ele vencesse o jogo do ano, muita gente não tinha ele como jogo favorito, e criou uma implicância com o jogo, assim, sabe? Tipo... Esse aqui é o tal jogo do ano? Vamos ver, então. Sabe? Rola um pouco esse sentimento em torno do jogo. O que é super maduro e ponderado da parte da galera, né? Pô, com Verdade, certeza, assim. Totalmente dentro do tom. Totalmente
Certamente. Eu gosto muito do Inquisition. Eu acho que o Inquisition é um jogo que do início ao fim ele mantém muito bem o ritmo dele. Ele tem NPCs que são incríveis, companions que são incríveis. E o Dragon Age ele tem aquele lance, né, de você poder se relacionar com qualquer pessoa, namorar os NPCs ali da sua party e ter um relacionamento e tudo mais. E todos os personagens são muito bem trabalhados. Então, toda essa parte do jogo funciona muito bem, das relações, das decisões que você tem que tomar e tal. De tudo isso, né, eu peguei o Veilguard pra jogar após 10 anos de ter jogado o Inquisition, né. Eu joguei o Inquisition na época. Eu voltei a jogar o Inquisition, acho que foi 2017, se eu não me engano. Eu recomecei, fiz um novo save, mas eu não fui até o fim, por conta de outros jogos, né. E aí o Veilguard, ele dá sequência aos acontecimentos. Eu queria saber se tem problema da spoiler do Inquisition aqui. Será que tem problema? 10 anos já, né? Prescreveu, mas se você conseguir... Não sei se dá pra ser vago, ou se inevitavelmente você tem que ser bem explícito, assim. Porque, assim, uma das perguntas que as pessoas vão fazer é se você precisa jogar os jogos anteriores pra jogar o Veilguard, dado o fato de que ele é uma sequência do Inquisition, né? Então, assim, eu recomendo que se você é uma pessoa que tem tempo, se você tá disposto a encarar um RPG longo, um RPG desses clássicos, assim, né? Com muitas sidequests, mundo aberto, papapá. Se você tem essa disponibilidade, eu recomendo que você jogue o Inquisition. Porque muitos dos personagens do Inquisition vão estar no Veilguard. Alguns desses personagens que você viu no jogo vão ser seus companions no Veilguard também, mesmo que seja por um período apenas. E o principal, que é o vilão do jogo, que é o Dreadwolf, que seria o nome, né? O título inicial desse Dragon Age seria Dreadwolf. O personagem que é o Dreadwolf, que é o vilão, ele era um companion no Inquisition. E é aí que é um pouco do spoiler, assim. Ele é um personagem fundamental na história, se você permite que ele seja fundamental, né? Porque tem isso, você escolhe com quem você se relaciona, você escolhe que pare que você vai montar. Então ele pode ser um personagem bastante secundário pra você no Inquisition. Mas se ele não for, e eu recomendo pra quem for jogar que ele não seja, você não precisa se relacionar com ele amorosamente, mas dê o valor ao Solas, que é o elfo careca. Porque ele é o NPC mais bem escrito do Inquisition e ele é um dos vilões mais bem escritos que eu já vi em um videogame. O que eles transformam o personagem agora no Veilguard é muito legal. O jogo ele dá sequência ao final do Inquisition, passa um tempo depois. Você joga com um novo personagem, né, que é o Rook, como eles chamam. Você vai dar um nome pra ele, você pode ser Marcelo, se quiser, pode ser Cardoso. Rook de, tipo, novato, tá ligado? Acho que não é novato a palavra, mas é tipo isso mesmo. Cabe Rodrigo Coelho? Se cabe no nome? Nos caracteres, dá pra escrever? Cara, não tentei. Erro crasso, né? Não ter tentado. Mas da próxima vez eu tento. Você vai criar esse Rook, né? Que é esse personagem aí. E o Rook, o seu personagem, é uma das maiores críticas dos jogadores em cima do novo Dragon Age, porque o seu personagem, ele assume uma missão gigante, né? Porque o que tá acontecendo em Veilguard? O jogo começa num momento em que tá acontecendo um grande colapso no mundo onde a história se situa. Um personagem importante da história, ele criou em um momento há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás, uma espécie de uma barreira que separava as divindades do mundo dos mortais. Essa barreira ela é construída para que esses deuses não fizessem do mundo o seu playground. Você pode ter fé nesses deuses, mas graças a essa barreira, eles não podem, tipo assim, quebrar o livre-arbítrio, sabe? Eles não podem manipular as pessoas diretamente, matar as pessoas, enfim, estar ali em carne e osso fazendo o que bem entende, como é num God of War, por exemplo. E essa barreira é o Veil. Exatamente, é o véu, né? O véu que separa o mundo dos mortais do mundo desses deuses. O que a gente não sabe no Inquisition muito bem é que essa barreira ela foi feita para proteger o mundo de alguns deuses específicos. No Inquisition, o seu personagem, esse véu, né, ele começa a ser rompido, tipo como se algumas crateras fossem aparecendo no véu e criaturas desse mundo dos deuses começassem a invadir o planeta. E o seu personagem no Inquisition, ele tem o poder de fechar essas fendas no véu. Daí parte a importância do seu protagonista no Inquisition. No Veilguard, o seu personagem principal, ele é só um cara que se uniu à Inquisição ali, aos rebeldes, as pessoas que lutaram pra pôr ordem no mundo e tentar fechar o véu ali, em algum momento da história que não é muito bem explicado no Veilguard. Você acaba conhecendo um personagem importante, que é um personagem importante do Inquisition também, e você é meio que recrutado ali pra uma missão, que é a missão de impedir que o véu seja de vez aberto, né? E vai ser spoiler do Inquisition, gente, não tem jeito, tá? Tem que falar pra falar do Veilguard. A pessoa que for pegar o Veilguard pra jogar, ela vai tomar essas informações nos primeiros minutos de jogo. Cardoso jogou o início do jogo e deve
deve ter visto essas cenas. Ah, não, tem um resumão, pô. No começo do jogo tem um resumão de tudo que acontece. E também tem a cena, né, do prólogo do jogo ali. Que, inclusive, é muito foda, tá? Muito foda, né? E olha que você não jogou Inquisition. Esse resumo é opcional ou não? Você pode pular, né? Ele é como se fosse uma cutscene de abertura, assim. Ah, tá. Pode, mas não vale a pena, né? O ideal é, principalmente se você não jogou, né, o Inquisition, é você ver pra você saber o que tá acontecendo. Nessa primeira cena de abertura, você entende quem é o seu personagem, né? Pelo menos entende o superficial dele, que, spoiler, ele é bem superficial, o personagem. Mas você vê o Solas, que é esse elfo careca aí, tentando quebrar o véu de vez ali de alguma forma, né? Você não sabe se ele tá quebrando, se ele tá tentando fechar, o que ele tá fazendo exatamente, quais são as motivações dele exatamente, mas depois você descobre, né, ainda nesse prólogo mesmo, no iniciozinho do jogo, conversando com os NPCs e tal, que a intenção dele era unir tudo numa coisa só, pra, tipo, limpar o planeta, limpar aquele mundo, limpar as divindades, limpar tudo e recomeçar do zero. Essa é o objetivo dele. Ele percebe que manter os deuses presos ali é insustentável e não tem como os deuses conviverem naquele mundo junto com os mortais, então ele se coloca num papel de divindade de decidir o que tem que ser feito. E por isso ele se torna um vilão, né? É meio que um Thanos, né? Tipo assim, o cara que acha que sabe o que é melhor, né? E que é meio, o que eu vou fazer aqui é o que tem que ser feito, é meio inevitável. Deu ruim essa build, vou começar de novo. Tipo, é como se ele fosse a pessoa que tem a cura pras paradas, né? E aí o que acontece, cara, nesse início de jogo e que pra mim é o que torna esse personagem tão fascinante, né? Tudo isso aqui não é um spoiler que vai estragar a experiência de ninguém, isso acontece nos primeiros minutos de jogo. Quando você tenta impedir ele de fazer o que ele tá tentando fazer, acontece uma situação lá, que eu não vou dizer em detalhes, que a consciência do Solas entra na sua mente. Então, o Solas acaba se tornando uma espécie de uma voz dentro da sua cabeça ali. E há momentos no jogo, né? A narrativa do jogo vai te levar a momentos em que você vai precisar conversar com o Solas. E, cara, é muito incrível esses momentos, assim. Essa sacada de o vilão tá dentro do protagonista. E o vilão é o cara que mais sabe das coisas, é o cara que mais pode ajudar você a lidar com os problemas ali, porque ele sabe de tudo, ele é foda, ele é um personagem muito poderoso. Pera, parou. Você tá querendo me dizer que Dragon Age copiou Jujutsu Kaisen? Eu não tenho como confirmar, mas eu vou dizer que sim. Pô, boa parte dos ouvintes vai pegar a referência. É que essa questão do protagonista ter o vilão dentro dele é parte da premissa básica de Jujutsu. Tem um cara chamado Sukuna que, se ele sai do corpo do protagonista, ele vai zaralhar tudo. E é também o mago mais poderoso do mundo, bruxo, feiticeiro, sei lá. Entendi. Eu nunca li Jujutsu Kaisen, nem assisti, na verdade. É a febre da garotada. Não é tão bom assim, mas é a febre da garotada. Eu já ouvi falar. Esse é o do cara que come os dedos lá? Isso, esse mesmo. Ah, tá. Não é o assunto do episódio, mas eu chamo de anime de TikTok, porque as coisas começam e acabam super rápido, sem nenhum contexto. Entendi. Cara, eu acho que eu dei aqui um contexto do que é o Dragon Age, do que é a história, né? O que tá pegando no jogo. A partir daí, disso que acontece, desse plot aí do vilão e tudo mais, né? Você descobre que aquelas entidades que ele aprisionou estão saindo lá daquele lugar e o mundo vai pro caralho, porque mesmo você tendo impedido ele de fazer o que ele tava fazendo, o mundo vai pro caralho. Então você tem que unir pessoas que acreditem nessa causa de que, tipo, cara, nós temos que impedir esses deuses de voltarem pra cá, pro mundo dos mortais, porque senão eles vão acabar com a porra toda. O mundo que a gente construiu, as pessoas que a gente ama, enfim, as cidades que a gente vive aqui não vão ser mais as mesmas. E aí a história parte desse ponto, né? Você recrutando pessoas pra poder impedir, né, que esses deuses façam o que eles querem. Ao mesmo tempo que você vai recrutar, você precisa descobrir como derrotá-los. E aí que o Solas acaba se tornando um aliado inesperado, né? Porque ele é o cara que sabe, ele que aprisionou os caras, ele é que tava lá no início dos tempos e que tinha poder quase em paridade com esses seres, assim. Então você poderia dizer que o véu da maldade do Solas, ele fica muito fino enquanto você vai jogando. O Solas, ele é um personagem indecifrável. Tipo, você não sabe se ele é realmente mal, sabe? Pô, isso é bem legal. Cara, é bem legal, cara. É bem legal. E aí eu acho que, tipo, entra a parte mais interessante do Dragon Age. E aí eu digo da franquia. Porque o forte da BioWare são os textos, cara. Tipo assim, a gameplay é legal, a narrativa é muito maneira e tal, mas, cara, o texto ali, o diálogo dos personagens entre eles é sempre muito maneiro, sabe? E como o jogo te possibilita responder as coisas da maneira que você quiser, você tem inúmeras possibilidades ali de reação, né, dos personagens. Tipo, por exemplo, eu optei pelo meu protagonista ser extremamente debochado.
Então, nas situações mais improváveis, mesmo que eu esteja falando com alguém que seja superior a mim, em poder e tal, eu sempre levo pro humor. Eu sempre sou meio bobo, assim. E é engraçado que com Solas, quando você reage desse jeito, ele tem uma reação diferente, sabe? Tipo assim, parece que você não tá alcançando o que tá acontecendo aqui, mas eu gosto de você ser assim. Tipo isso, sabe? É como se tivesse um jogo entre você e o Solas ali, o jogo inteiro, sabe? Enfim, eu gosto muito da história, eu gosto muito de como andam as coisas, eu gosto dos NPCs e eu vejo um volume de crítica de que, tipo, os personagens não funcionam, você não se importa muito com eles. Pô, eu me importo pra caralho, sabe? Eu me importo muito. Eu fiz uma quest secundária nas minhas primeiras 15 horas de jogo, mais ou menos ali, que era uma quest de um espírito que você encontra e que ele diz que, graças às coisas que estão acontecendo na floresta, ele se perdeu das pessoas que ele amava e que ele queria que você encontrasse os objetos que as pessoas deixaram pra trás, porque essa seria uma forma de você dar o descanso pra essas pessoas, sabe? E aí, quando você pega essa quest, você vai entrar na floresta, né, tipo, em busca desses artefatos aí, que são itens, né, desses personagens e tal, pra fazer um ritual de despedida, né, pra que eles possam finalmente descansar e não ficar naquela floresta como se estivessem presos pra sempre ali naquela floresta amaldiçoada. Cara, essa quest é tão legal, assim, o sofrimento do personagem que pede isso pra você, os textos, né, quando você vai avançando e vai encontrando os objetos, e aí quando você toca os objetos você meio que tem uma visão, né, do que aconteceu com cada um dos personagens. Pô, é tão legal, cara, tipo, ia ser só uma quest secundária, sabe, que você pode nem fazer, você pode ignorar, assim. E eu acho que um bom RPG, ele tem que ter essas coisas, sabe? Ele tem que ter essas quests que você se importa, esses personagens que são interessantes, ele tem que ter relacionamentos que você sente que você tá construindo, sabe? Tipo, com as respostas que você dá, com as opções que você escolhe, nas decisões que você toma. E eu acho que isso, ele faz muito bem. Ele é muito Dragon Age, sabe? Ele consegue trazer essa essência de volta, assim. E isso é muito legal, assim, é uma coisa que eu gostei bastante. Eu sinto que ele é bastante Dragon Age nesse lado, sabe? Do texto, da história, dos personagens. Eu tô gostando muito, assim, dessa parte. Legal. O ponto mais forte que eu acho da BioWare é que sempre dá a sensação de que aquele mundo é muito maior e muito mais denso do que ele tá aparecendo pra você, sabe? Nem sempre essas coisas estão no texto. É uma sensação que fica. Por exemplo, aquelas entidades cósmicas de Mass Effect, eu acho que eles brincam muito com essa questão da cosmologia, né? Eu acho que a minha maior dúvida em relação ao Veilguard, ou Dreadwolf, que quer que seja, era justamente se isso estava vivo, né? Se isso ainda estava rolando, e pelo que você falou, tá muito presente, né? Cara, sim. E assim, se você é um jogador que gosta de ler as coisas que o jogo botam pra você ali, sei lá... Gosto de ler. A carta que você encontra que um personagem deixou, uma página de um diário que você pegou e tudo mais, essas coisas elas vão ficando tipo numa espécie de um livro que o personagem carrega, e conforme você vai avançando e pegando esses itens, né, esses colecionáveis, você vai desbloqueando mais informações da lore do jogo, assim. Por exemplo, se você visita uma área dos elfos, você vai aumentar o seu conhecimento sobre os elfos, sabe? Então você tem ali pra ler textos que vão sendo desbloqueados. Aí às vezes é um texto do tipo uma página de um diário, por exemplo, de um personagem falando sobre a época que eu estive aqui, as coisas eram diferentes porque o regente local era assim, assim, assado, ele acreditava na divindade e tal, agora as coisas não são mais assim. E aí, tipo, por conta dessa página, você desbloqueia um conhecimento sobre uma determinada divindade que é citada ali. Então, se você quiser ficar lendo essas coisas, sabe, da lore que vão aparecendo no seu menu ali, no seu inventário, cara, você vai ficar, tipo, fascinado, sabe? Tipo, cara, quem é esse deus? Quem é isso aqui? Quem é aquilo? E é interessante que, dependendo do background do personagem que você construiu, certos conhecimentos você já tem, né? Você já vem com uma base porque você é daquele povo, ou porque você cresceu naquela cidade, né? Você tem como escolher a raça e a classe que você é, né? Pô, isso é muito massa. E de onde você veio, assim. Então, por exemplo, o meu personagem, ele é um humano que fazia parte de um grupo que lutava pra resgatar pessoas que se perderam no véu ali, naqueles buracos, né, que o véu abriu, assim. Da hora. Só que os personagens que são esse grupo são todos elfos. Então, meio que eu sou um humano que faz parte de um grupo de elfos, sabe? E aí, quando logo no início do jogo, assim, você encontra uns elfos lá que te ajudam numa situação e você já é conhecido, sabe? Pelos caras. Só que o meu background é de que eu fiz uma merda no passado, eu perdi um mapa e tal, então eu sou meio mal visto pelos esses elfos. E aí eu meio que tenho que ir reconquistando a confiança deles, sabe? E aí quanto mais quest você pega dali, mais as pessoas dali vão voltando a confiar em você. Doideira. Pô, é muito maneiro, cara. Tipo, eu sinto que meu personagem realmente é vivo, sabe? Naquele mundo, assim. Ô Dan, eu tenho uma pergunta. Fala aí. Eu vi muitas pessoas reclamando sobre o combate, que não gostaram, que acharam ele meio
meio hack and slash demais e tal. Eu quero saber o que você acha sobre isso. Cara, eu gosto muito do combate. Eu acho que ele é bem diferente dos outros, porque o que acontece? Nos outros Dragon Ages, o combate era muito mais tático. No Inquisition, por exemplo, que é o mais recente, né? Você controlava todos os personagens, você tinha aquela pausa estratégica pra, tipo, escolher o que cada personagem ia fazer. Ah, eu quero que o meu mago se movimente lá pra trás, pra poder lá de trás ele fazer uma magia diária que vai curar todos os outros personagens do meu grupo, sabe? Então você tinha esse domínio minucioso de cada um dos personagens da sua party. Mais ou menos como é no Baldur's Gate, assim, sabe? Você consegue controlar todos os personagens ali da forma que você quiser ali, né? Dentro do combate. E nesse jogo, não. Nesse jogo você controla o seu personagem exclusivamente, mas os outros personagens da sua party têm habilidades que você vai escolher o momento que eles vão usar. Então, tipo, no meio do combate você tá lá emendando um combo, usando uma, sei lá, uma esquiva, sei lá o quê, ou dando um parry, né? O meu personagem, ele é o... tipo um ranger, assim, né? Tipo um personagem que luta com arco e com espada. E aí eu tenho o parryzinho que ele faz. Você aperta o botão, que se não me engano é o L1, e no meio do combate, o combate pausa quando você aperta o L1. E aí você pode escolher qual é a sua habilidade especial que você vai fazer naquele momento, né? Se o cooldown tiver terminado, né? Se você tiver, a habilidade estiver pronta pra ser usada. E você pode usar as habilidades dos outros dois personagens da party que estão com você. Por exemplo, você quer que a sua personagem, que é uma maga, cure você, cure todo mundo. Você quer que o outro personagem dê um ataque que dá tipo uma paralisia temporária nos inimigos, sabe? E aí quando você solta o L1, despausa tudo e os personagens vão e fazem os comandos que você deu. Só que você não faz isso, né? É a máquina que faz por eles e você continua comandando só o protagonista, sabe? E cara, eu achei a dinâmica do combate interessante. Não é um combate muito desafiador, pelo menos não na dificuldade padrão ali. E eu não acho muito hack and slash, não, cara. Eu acho um combate de ação, assim. Se eu tivesse que comparar com um jogo recente, eu diria que ele lembra um pouco do Final Fantasy XVI, assim. Tipo, a vibe, assim, do combate. Eu não acho que é um hack and slash, sabe? Então a câmera afasta bastante, né? Mais ou menos. Às vezes, a associação que as pessoas fazem, é muito comum, inclusive, você evocar um gênero específico pelo ângulo de câmera. E hack and slash tinha essa coisa da câmera afastar, você vê os grupos de inimigos pra fazer combos e tudo mais. Não sei se foi essa associação, porque às vezes você vendo um vídeo fica com uma impressão, mas jogando tem totalmente outra, né? E a gente sabe que na internet a gente só reclama de coisa que a gente não jogou. Sim. Cara, eu acho que a associação das pessoas é por causa da questão dos combos. Combate acelerado, sabe? Tipo, você vai batendo, aí você bate aqui, bate ali, não sei o que, papapá. Aí tem como, no caso do meu personagem, por exemplo, tem como você dar golpes no ar. Você dá um ataque, aí você emenda num ataque carregado que ele dá um pulo. E aí enquanto você tá no ar, você pode puxar o arco e flecha pra dar um tiro no ar, sabe? Ou você pode usar alguma habilidade que ela pode ser usada enquanto você tá no ar. E aí tem, enfim, várias habilidades diferentes pra você ir habilitando na sua árvore ali de habilidade, sabe? Então acho que essa dinâmica mais veloz, o combate ser mais acelerado, faz as pessoas associarem um pouco a um Devil May Cry, sei lá, um Bayonetta da vida, sabe? Faz sentido. Eu acho que a associação vem por causa disso, sim. Mas visualmente não parece nada, sabe? Assim, a questão é, você fez uma baita introdução sobre a expectativa em torno desse jogo, sobre até as trupicadas da BioWare, Mass Effect Andromeda, etc. E eu ainda não saquei se o jogo atende ou não às expectativas. Cara, então, eu vou dar a minha opinião. Não joguei todos os Mass Effects, não joguei todos os Dragon Ages, então eu joguei, foi o Origins e joguei o Inquisition. E eu gosto muito, então a minha expectativa era de que eu fosse jogar um jogo tão bom quanto o Inquisition, que foi o último Dragon Age que eu joguei e que eu gostei. E eu acho que a minha expectativa, ela foi atendida, assim. Eu ainda não finalizei o Dragon Age, eu tô, sei lá, acho que eu devo estar com umas 30 e poucas, 40 horas, mais ou menos. Até onde eu joguei, eu tô gostando da experiência, eu tô gostando do que ele se propõe a ser. Eu gosto da ideia que ele funciona tipo um Mario 64, assim. Você tem um hub ali, onde você tem uns espelhos que são portais que te levam pra áreas do mundo, assim. E aí esses espelhos, né, eles vão sendo habilitados conforme você vai avançando na história, né, conforme você vai chegando em novas áreas. Então ele não é um mundo aberto todo colossal, super interligado, né. Você tem mais mapas específicos que você vai conseguir explorar conforme você avança, né, e depois voltar lá pra fazer missões e tudo mais. Missões secundárias que vão surgindo, né. Então eu acho que ele já é um pouco diferente nisso, né, ele não é um mundo aberto todo interligado e tudo mais. Eu gosto do ritmo, eu gosto da pegada da narrativa dele, da forma como ele constrói a coisa do vilão, as relações de você com os seus companheiros ali. E, no geral,
ele atendeu as minhas expectativas, que não eram muito altas, porque eu não tinha curtido tanto os trailers, né? Eu tava meio pé atrás com os trailers, então eu acho que ele tá além do que eu esperava, sabe? Eu conversei com a Duda lá do IGN, né, que ela fez o review, e ela gostou do jogo, ela conversou comigo assim, tipo, meio, eu acho que muita gente não vai gostar, porque ele é um pouco diferente dos últimos Dragon Age, o combate principalmente, não sei o quê, mas eu gostei da história, queria ter tido mais tempo com o jogo, mas fiz review, papapá. E aí eu entendi o que ela falou, assim, tipo, realmente ele é um pouco diferente dos outros Dragon Age, mas eu acho que o Dragon Age faz de melhor, que é a questão dos relacionamentos, das escolhas de diálogo, etc, etc, esse jogo respeita e repete, sabe? Pra mim ele brilha mais nesses momentos, talvez não brilhe tanto quanto outros Dragon Ages, mas eu acho que ele é um jogo muito bom, cara. É um RPG muito bom, assim. Pra quem curte os jogos da BioWare, pra quem curte esse tipo de jogo, eu acho que ele é uma excelente pedida, assim, sabe? Maneiro. E aí você colocaria ele no seu top 3, eu imagino que não, mas sei lá, seu top 5 experiências de 2024. Cara, eu não sei se top 5, porque tiveram jogos muito bons esse ano, mas ele tá entre os meus prediletos de 2024, assim. Acredito que ele esteja na minha lista do ano, assim, sabe? Em alguma posição ali, não sei onde ainda, que eu não parei pra pensar. Mas eu acho que ele foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar esse ano, sim. E ele veio naquele limbo, né? Entre a entrega dos votos de um The Game Awards, mas ainda é o fim do ano, então no ano que vem não vai ser considerado e... Eu não sei o quão antecipado alguns veículos e criadores de conteúdo puderam experimentar o jogo, assim, mas eu acho que ele ter ficado de fora de algumas premiações ali talvez tenha sido um pouco injusto com o jogo, sabe? E eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, que eu falei um pouco no programa que a gente fez sobre expectativas, mas que às vezes a pessoa não vai ouvir aquele programa e vai ouvir esse aqui porque quer ouvir sobre o Dragon Age, né? Então acho que vale comentar, que é a questão da polêmica em torno do jogo. Tem uma quest, uma situação que acontece no início do jogo, né, de um personagem lá, que você pode errar o pronome dele, sabe? E se você erra o pronome, você meio que perde a quest. Ah, sim. E aí, tipo, é uma situação de relação ali, cara, você tá se relacionando com aquele personagem. Se você não entendeu quem é esse personagem, quem ele é, o que ele é, como ele é, você pode ser julgado por ele ali e fazer besteira, sabe? E aí, se você fizer essa besteira, dá merda na quest e tudo mais. Dá merda com aquele personagem e tudo mais. Que é uma coisa perfeitamente normal de todo RPG. Normal. Mas a temática, você sabe como os caras encaram, né? Muita gente caiu em cima do jogo, muito provavelmente vendo live de youtuber, de gente que tava jogando o jogo ali, viram essa cena, deve ter sido clipado, etc, etc. E isso pegou, né? Pegou a galera pra poder cair em cima do jogo e falar que o jogo é uma merda e tudo mais, mesmo sem ter jogado. Como o Marcelo disse, as pessoas gostam de falar mal do que eles não jogaram. O que é uma grande bobagem, o que é uma grande besteira, a gente não precisa nem repetir muito isso aqui, mas é sempre bom enfatizar, né, o quanto a gente acha isso estúpido, assim. E é muito interessante porque o jogo, desde o primeiro momento dele ali, ele deixa claro que ele se preocupa com isso, né? Você pode criar um personagem de gênero neutro, você pode definir muito bem como é o seu personagem, você pode fazer um personagem com um corpo feminino, mas que se identifique como homem. Então você vai construir ele ali na hora do criador de personagem, tendo esses detalhes à sua disposição. É o que eu acho de uma grande importância quando você pensa num jogo em que você vai construir um personagem que é seu personagem. Então você ter essas opções nos dias de hoje, eu acho que é o mínimo num jogo em que você pode criar o seu personagem. E o jogo faz questão de ter todas essas camadas e esses detalhes, com o detalhe de que a diretora do jogo, ela é uma mulher trans, né? Uhum. Tudo isso conversa ali, você vê tudo isso no jogo, mas as pessoas pegaram o jogo pra bater porque as pessoas são assim, né, cara? Essa sociedade doente que a gente vive é assim, e essa sociedade composta por pessoas gamers na internet, ela é assim em dobro. Então eu acho que o jogo acabou sendo muito massacrado pelo público, e está sendo muito massacrado pelo público, por conta dessas coisas. Cara, eu tava vendo um vídeo que eu fui parar no YouTube, porque eu fui procurar sobre uma quest que eu tava meio perdido, e aí os comentários, cara, eram todos falando assim: impressionante como você não tem como criar um personagem que não seja afeminado. É impressionante como todo personagem que você cria tem traços femininos no rosto. Por mais que você mexa no criador, não tem como tirar os traços femininos, não sei o que lá. Cara, de onde as pessoas tiraram isso, sabe? O criador de personagem, você consegue mexer no tamanho do osso do nariz, sabe? Tipo, você consegue mudar tudo ali no negócio. Cara, é aquela coisa. Se eu não gosto, é porque é woke. É isso que os caras fazem. Exatamente, É cara. extremamente contraditório. É burro, né? Primeiro que não existem traços femininos ou masculinos. Isso é cultural. Sim. Isso varia de época pra época, sociedade pra sociedade. Mas se a pessoa quiser entrar nesse debate, na origem, no princípio da coisa, todos nós já fomos 100% mulheres, né? Por isso que mesmo mamíferos machos têm mamilos. Porque em algum momento tá em nós. Mesmo biologicamente falando,
mano, que é um argumento que a galera gosta, né? Eu não gosto muito, mas pra entrar na mente que mesmo argumento desse tipo de gente não faz sentido. E outra, você reclamar de censura, que é o que eles sempre falam, né? Ah, liberdade de expressão, censura, não sei o quê, que normalmente é o direito de xingar, de ofender livremente, mas quando você tem um jogo que tem uma personagem, de novo, uma personagem de ficção que reage de maneira X a uma resposta sua, você quer barrar aquilo e magicamente isso não é censura. Isso é uma luta pela liberdade. Enfim, vai todo mundo pro inferno. E assim, cara, só pra encerrar o Dragon Age aqui e a gente poder partir... Dragon Age não, Dragon Woke. Dragon Age veio Woke. The Dread Woke. The Dread Woke. Pô, vai tomar no cu, cara. Toda vez que alguém fala Woke, eu juro por Deus, mano, a minha pressão sobe uns 10 pontos, assim. Eu juro por Deus, mano, juro por Deus. Minha vontade é de cometer atrocidade que eu não posso comentar aqui. Enfim, mano, você quer falar mal do jogo? Pode falar mal do jogo, cara. Pô, eu não gostei do combate. Muita gente não gostou da direção de arte. Acha que a direção de arte ficou muito diferente do que era o Dragon Age antes. Que agora tá parecendo um filme da Pixar, não sei o quê. Pô, eu adorei a direção de arte. Eu acho que o jogo tá lindíssimo. Os mapas são muito bonitos. Eu gostei muito do visual dos personagens. Pô, as pessoas não gostaram da direção de arte? Não, cara. Mano, aquele começo é um bagulho de maluco. Eu joguei, tipo assim, umas 2-3 horas. Mano, é coisa de maluco. Eu fiquei hypadaço. E eu não joguei o jogo anterior. Cara... E muito desse hype vem da direção de arte, da beleza do jogo, da trilha sonora, cara, que também é muito boa. Muito boa. Então, assim, nossa, não dá pra entender, não dá pra entender. Não dá, cara. Daí eu já não sei mais o que é a crítica real ou o que é essa mente nebulosa desses otários falando, sabe? A minha principal crítica ao jogo, só pra dizer que eu não tenho nada pra criticar, é que eu acho que o protagonista, ele é muito solto na história, sabe? Ele é um personagem que ele vem do nada. Esse é o Dragon Age com a história mais megalomaníaca dos Dragon Ages, assim. Antes era, mano, vou salvar o vilarejo. Agora, mano, você vai salvar o mundo inteiro dos deuses do véu do caralho A4, sabe? E aí o protagonista que vai assumir essa porra é um maluco que é um novato, tá ligado? É um cara que do nada caiu ali e que vai ter que segurar a pica, assim. E o jogo tem uma coisa muito interessante. Se você tem, no lugar onde você tá jogando o jogo, saves dos seus outros jogos, você vai encontrar os seus outros personagens na história. Pô, que legal! Que maneiro. Você vai encontrar o seu personagem do Inquisition, você vai encontrar o do Dragon Age antigo, do Origins e tal, eles estão no jogo, sabe? Se você não tem, eles vão substituir por um outro personagem. Mas se tem, eles vão aparecer. Legal. Então, assim, se até os outros personagens que fizeram coisas, que têm grandes histórias e tal, estão ali de alguma maneira, mas não são os protagonistas, por que o seu protagonista dessa aventura é um cara que o background dele mal é explicado, sabe? Essa é a minha maior crítica, assim, é sobre o personagem. Mas eu consigo aceitar que ele é uma folha em branco e quem vai escrever a folha sou eu, sabe? A partir dali é o que importa. Eu consigo aceitar isso, assim. Mas eu entendo quem critica essa parte do jogo, sabe? Que todos os personagens têm background muito bem trabalhado, sabe? Então, é isso, assim. Eu acho que é a minha única crítica, assim, ao jogo. Apesar de eu achar que é uma crítica que dá pra você relevar numa boa. Isso não vai impedir você de curtir a aventura, nem nada do tipo, sabe? Olha, por tudo que você falou, a sensação que dá é que, feita essa ressalva, 9,9. Então, é isso, cara, assim. Umas outras críticas que eu vi, assim, é que no início do jogo os diálogos são meio direto ao ponto demais, meio bobos em algum momento. Eu acho que isso é sinal do tempo, cara. RPG já não é mais aquele gênero super popular que era no passado. E tem gente nova entrando na franquia, tem gente nova entrando nesse universo. E no início do jogo, principalmente, é importante que você trate o jogador que tá ali como um rook também, sabe? Então, acho que certas coisas são ditas meio assim no início, mas o jogo cresce em texto, cresce em tudo conforme você vai avançando. Acho que é isso, gente. Eu falei muito do Dragon Age, foi mal, a gente passou muito tempo aqui. Mas era importante falar sobre algumas coisas que eu sabia que vocês iam... A gente assim, porra, vamos falar só sobre 2 jogos? Não vai dar nada. Corta. Mas vocês sabem que esse tempo que tá na Audacity é irreal, né? Porque teve o tempo que o Cardoso ficou fora e tal. Ah, sim, é verdade. Sim. É verdade, é verdade. Então dá tempo da gente comentar as coisas que a gente quer comentar agora no final. Dá tempo da gente comentar as coisas que a gente quer comentar agora no final. Vamos começar com o Marcelo Vinícius, porque... porque já que a gente falou de cultura woke, eu acho que esse é o assunto que faz mais sentido aí, né, Marcelo? Com toda certeza. Cara, só uma última consideração do Dragon Age, só pra encerrar, é que eu acho que vale a pena, tá? O cara que tá na dúvida aí, pô, será que eu pego RPG agora, não sei o que. Algumas pessoas me mandaram até mensagens no Instagram, uma galera que ouve o Up, perguntando, pô, tá jogando Dragon Age, cara, você falou que ia jogar, não sei o que você acha? Pego esse ou pego não sei qual, não sei o que. Bom, eu não joguei o Metafora ainda, por exemplo. Não sei se eu diria que é melhor você pegar o Dragon Age do que o Metafora nesse momento, mas se você tava pensando em pegar o Dragon Age, eu acho que vale a pena, cara. Eu acho que é uma aventura que você vai gostar e se você gosta de RPG, é isso. E ó, fica o nosso agradecimento expresso à nossa parceiríssima Nuvem, que cedeu o código do Dragon Age pra gente fazer esse programa aqui, pra fazer essa análise. Então, muito
muito obrigado, Nuvem, por estar sempre com a gente, cara. Nossa parceira mais antiga aqui, desde que o Up é Up. Então, um beijo grande pra vocês, lindíssimos da Nuvem. E tamo junto. Agora sim, vamos pro nosso One More Thing, é isso? Bora. Eu tinha que falar isso só pros abusetas poder puxar o barulhinho, porque é uma alegria. Não me diga. Marcelo Vinícius, qual é a sua mais uma coisa pra falar? Cara, eu não sei quais foram os desdobramentos do momento que a gente tá gravando isso até o episódio sair. Então eu vou falar com as informações que a gente tem na madrugada de quinta pra sexta, agora já dia 29 de novembro, né? Mas essa fofoca tá super quente. Eu quero falar sobre o Zenix, o suposto console brasileiro da Tectoy, que entrou no olho de 2 furacões, né? Meio que um combo de furacões, de polêmicas. Boa sorte aí pra gestão de crise da Tectoy. Mas eu vou por partes, né? Eu vou dar uma resumida porque às vezes nem todo mundo que tá ouvindo sabe o que rolou. O que é o Zenix? O Zenix é um console da Tectoy. Ele não é um console, tá? Ele é um PC portátil. É, a gente chamaria de híbrido, porque dá pra ligar ali na TV também, né? Não, mas é porque eles se consideram como um computador portátil. Ah, fato. É um computador portátil voltado para jogos, vamos colocar assim. Que apareceu e foi anunciado no começo desse ano como uma alternativa ao Steam Deck. A ideia é praticamente a mesma, assim, né? Você tem uma tela, você tem os analógicos, os botões e você poder jogar jogos da biblioteca de PC em qualquer lugar, no seu handheld. E o que todo mundo pensou quando ele foi anunciado? Pô, se a Tectoy tá nessa frente, o bagulho vai ser Zona Franca de Manaus, vai ser um preço muito mais acessível pra comunidade, mesmo que ele não tenha o mesmo poder de fogo que a Valve coloca no Steam Deck. Eu acho que ele vai ter uns modelos competitivos pra tornar essa opção de videogame, né, de jogos, essa oportunidade de jogar de jogos de PC mais acessível. Perfeito. Chegou o quê? A Gamescom desse ano, foi no final de junho, se eu bem me lembro. O console foi mostrado, né? E não demorou muito para as pessoas perceberem que a carcaça do console, logo o console em si, incluindo as especificações, eram idênticas a de um... Eu tô falando console, mas vocês entendam como computador portátil. Era idêntica a de um produto chinês da marca AYN. AYN. Pô, é isso, vocês estão ligados. Da marca AYN. É, Daniel. Pô, eu tava me segurando aqui, porra. Pô, o moleque meteu um... Ai! Foi mal. Pode continuar. Eu vou me mutar aqui. Pô, ele falando sério, mano. Eu vou mutar também. A YN. Vamos deixar assim que é mais fácil. Ok. Que é uma marca X que tem esse produto chamado Lock. Tem vários modelos. E o que eles viram, que é o mais próximo do Zenix, é um Lock Zero. Tu não dança essa parada, cara? Ah, é Locking, né? Ah, tá. Desculpa, eu juro que eu não vou mais atrapalhar. Eu juro. Já que a Ásia é forte no Lock, hein? Os caras dançam. Enfim, isso é uma prática conhecida como White Label. E aí veio a público, né? A galera sacou, meio que comparando os dois produtos, que o Zenix era um White Label. O que é um White Label? Um produto que é de marca X, você compra, você é dono da marca Y e você revende ele no seu mercado local com a sua própria marca. Que, vale citar, não é ilegal. É muito comum, inclusive. Eu acho que o exemplo que a gente tem no nosso cotidiano mais comum de White Label é qualquer pessoa que já entrou num mercado do Carrefour. Todos aqueles produtos que tem o C do Carrefour na embalagem são White Label. É exatamente isso. O Carrefour compra de outra marca, de outro produtor e põe o próprio logo ali e vende como um produto Carrefour. Ponto. E novamente, não tem nada de errado nisso. Isso é uma prática comum de mercado. E, inclusive, o que mais me deixou puto nessa situação toda é que não tinha nenhum motivo pra você esconder isso. Porque qual foi a polêmica? Tem outras, mas qual foi a polêmica inicial? Eles não propagandearam o Zenix como uma parada White Label. Pô, a gente vai lançar aqui um modelo chinês dentro da nossa própria marca, traduzido, com o nosso próprio software. E eles nem fariam isso, Marcelo, sendo bem sincero. Tipo assim, não é um negócio que é interessante para um público geral saber. Não, mas é um negócio que é interessante, por exemplo, pros jornalistas que estavam na Gamescom saber. Ah, sim. E aí, quando veio a público, fica feio, porque fica parecendo que você tá escondendo, que você tá fingindo que é você o criador, o fabricante do bagulho, sabe? Quando eles foram questionados sobre isso, a resposta é ótima, né? A pergunta era, por que vocês não revelaram antes que o Zenix era baseado nesse console da AYN? E responderam, porque a gente sabia que as pessoas iam descobrir mais cedo ou mais tarde. Cara, esse é justamente o motivo pra você revelar logo de cara.
Não faz nenhum sentido. Meu Deus, cara. Isso eu tava só dando um contexto geral. Até esse ponto da Gamescom, e mesmo depois desse lance do White Label, a gente ainda tinha muita expectativa de que o console ia ser competitivo no mercado. O preço foi anunciado e na promoção, o modelo mais barato, que a gente ainda nem tem o preço do modelo Pro, se é que ele vai ser lançado, na promoção de Black Friday, dessas primeiras pré-vendas, digamos, o modelo mais barato tava 2.700 conto. Cara. E eu acho que o preço cheio, deixa eu até procurar aqui. É R$3.200, né? Baratinho. Isso, 3.299 é o preço cheio, de novo, da versão que seria a padrão. A versão de entrada, né? É, que não seria a versão Pro. E, cara, o Cardoso pode me corrigir se eu estiver enganado, mas você consegue achar Steam Deck na promoção nesse valor. Cara, você consegue achar Steam Deck mais barato do que isso. O modelo sem ser o OLED, O né? modelo base aí, 64 GB, você consegue R$2.900, R$3.000 e tal. Que é uma especificação já mais foda que os Enix base. Com certeza. Isso deu uma baita polêmica, evidentemente. Eles foram muito cobrados por isso. E aí vem a cereja do bolo. Existe um cidadão que é um executivo pica lá, eu não sei se ele é necessariamente o CEO. Cara, mas posso só adicionar uma anedota engraçada? Diga-se. No dia que eles revelaram o valor, eles deram uma entrevista em um podcast e aí a justificativa de por que é mais caro que um Steam Deck e tal é que basicamente o Steam Deck ele pode entrar de qualquer maneira pelo país porque ele não é homologado pela Anatel, enfim, ele não é oficialmente importado pro país. Ou seja, as pessoas podem dar um jeito de importar que não siga as regras de tarifa, enfim, essas coisas que a gente já sabe. E por não ser um aparelho homologado pela Anatel, ele pode inclusive disparar o marca-passo de uma pessoa. Que? É, e aí... É sério isso? Rolou uma situação muito... O cara falou isso. E aí rolou uma situação muito engraçada, que tipo assim, ele estava em live no meio do podcast e aí um cara trocou o nome dele do YouTube e mandou um superchat. O nome dele do YouTube tava Steam Deck que ativa a marca-passo. Porra, foi muito engraçado, mano. Foi muito engraçado. Enfim, desculpa, vai lá, Marcelo. Esse era o Valdeni falando? Não, era um outro cara. Ativa o marca-passo. Caralho. Eu fiquei, caralho, Steam Deck perigosíssimo, tá ligado? Eu tenho uma outra anedota sobre isso, lembrei agora, que eu acho que pega muito mal do ponto de vista de gestão de crise, é que quando as pessoas estavam reclamando sobre os preços, existe uma comunidade oficial moderada por funcionários da própria Tectoy no Discord. E todas as postagens comentando o preço negativamente foram apagadas. E eu acho isso muito ruim na sua relação com o seu público, de transparência, de receber feedback, de saber lidar com o contexto. Porque, cara, vamos ser bem sinceros, eu sei que homologar na Anatel é caro, eles estão oferecendo um sistema operacional que, pelo que eu entendi, é deles, eles estão oferecendo assistência técnica, que é muito raro. Não, o sistema operacional é o Windows. Ah, tá. Então eles traduziram os bagulho lá e falaram que é deles. Mas a assistência técnica, eu acho que é um serviço muito bacana que você tem no Brasil, que é muito raro, inclusive. Mas, velho, no momento em que o seu console não só não é competitivo, quanto é mais caro que o Steam Deck, a razão dele de existir acabou, velho. Então, no mínimo, eu não acho que vocês têm que, sei lá, cancelar tudo e se isolar no Tibete ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que, no mínimo, tem que ter jogo de cintura pra lidar com as críticas, porque elas são inevitáveis. E o que aconteceu no meio dessas críticas? É o CEO, é literalmente o CEO do bagulho. Um cidadão chamado Valdeni Rodrigues, ele veio a público, publicou um vídeo defendendo, né, o preço e tudo mais. Eu não sabia dessa história do vídeo, não. É porque ele foi apagado logo depois. Pegou bastante mal. Só que o fato do Zinix estar no centro dessa polêmica do preço e do CEO defender a prática do preço fez as pessoas irem dar uma olhadinha no perfil, né? Pô, quem é esse cara? E aí você entra no perfil dele, no suposto Twitter, né? Justamente naquele antro do Elon Musk, e era o puro suco do chapéu de alumínio, assim. Era a checklist completa do empresariado bolsonarista. Caralho. Ataque a feminismo, boicote ainda estou aqui porque o bagulho é contra a ditadura, xenofobia com chineses, o que é muito irônico, Sim. porque o produto deles não seria possível sem a China. Nossa, é daí pra baixo. Tem uma postagem aqui que eu nem sei como esse cara chegou nisso, ó. A notícia que ele tava comentando é: ex-vice-presidente da Caixa é demitido por justa causa por assédio sexual e moral. Notícia horrível, perfeito, mas o que ele tira disso? Alguma feminista? Nada a declarar? Onde está o fascismo agora? E as diversas fobias?
Nada? O que é isso, velho? Do que você tá falando, mano? Caralho, cara. Fotos da Fernanda Torres com aqueles dizeres de boicotem em vermelho em cima da cara dela, sabe? Não vejam esse filme nem fudendo, não sei o quê. Não, e sabe o que é mais engraçado, ô Marcelo? Ele falando desse negócio de China, vacina, sei lá o que essas merdas desses bandos de maluco do caralho falam. E no LinkedIn, que provavelmente hoje ele é conectado com a parte empresarial, ele comemorando o Ano Novo Chinês e falando assim, grande parcerias com a China e não sei o que, nananã. Você viu essa porra? Não, pior que não. Puta, mano, muito bom. Então, aí é que tá. Ele posta essas coisas há anos. E isso só não era público porque ninguém se importava com a existência desse cara. Não, é porque ninguém sabia que ele existia até então, né? Eu acho que é esse que é o lance. Né? Até ele veio meter o louco nessa questão do preço. E eu, particularmente, eu até cheguei a falar isso no Blue Sky, eu achava que ele tava se desligando, querendo se desligar dessa associação com a China, porque eles queriam ocultar essa história do White Label. Agora eu vejo que é muito mais provável que era só xenofobia e ele tentar nos queimar com os amiguinhos da roda dele, assim, né? Esses jantares de empresário golpista, de, sei lá, agronegócio, escambau que for. E, velho, eu acho a anedota toda em si patética, mas uma parte de mim fica muito triste porque a Tectoy é importantíssima para a história dos videogames no Brasil. Sim, verdade. E esse maluco só é o CEO há menos que 5 anos, se não me engano ele entrou em 2019. Ele não faz parte de nada do que a Tectoy fez de relevante nesse tempo todo. E agora ele é uma mancha que vai muito além do Zynix ou do preço do Zynix. Ele é uma mancha pra empresa, pra instituição, assim. Porque a Tectoy fica, pelo menos nesse momento, associada às coisas mais hediondas que esse país produziu nos últimos 6 anos, sabe? Cara, o foda é que eu lembro que quando rolou a revelação do console, eu vi alguns devs brasileiros comentando sobre a possibilidade de ter os seus jogos lançados junto com o console, né? Que era uma oportunidade muito legal, um console, entre aspas, brasileiro ali, né? Vindo com jogos brasileiros e tal, e que isso tudo tinha um charme especial, né? Tinha uma coisa ali, né? Legal, pra essas pessoas, assim. E eu tenho certeza que essa galera tá extremamente desconfortável agora, sabe? E o que antes era visto como um terreno a ser explorado ali, um terreno de oportunidades e de realizações pra muitas dessas pessoas, agora é tipo um questionamento, sabe? Tipo, pô, eu quero mesmo estar associado a essa parada, sabe? Bom, eu não posso falar pelas pessoas, né? Mas eu imagino que algumas pessoas estejam pensando isso, sabe? E para além da questão ética moral, que eu acho que pesa muito pra boa parte dos devs brasileiros que a gente conhece, será que faz sentido enquanto negócio, agora que você sabe o preço do produto? Será que ele vai vingar? Porque, de novo, até então eles estão vendendo on demand, né? Tanto é que você compra e leva até 2 meses pra chegar. Eu me pergunto se eles ainda vão pra frente com o plano da versão Pro, depois dessa polêmica toda. Se isso vai ficar pra a curto, médio prazo, ou se eles vão recalcular a rota, sabe? Uhum. E eu acho muito esquisita a parte, voltando na questão do White Label, eu acho muito esquisito todo esse mistério, porque tem até um lado meio romântico da Tectoy lançar uma parada do White Label, porque tem várias versões de Master System e Mega Drive que só existem no Brasil. Apesar deles terem os nomes e levarem o logo da SEGA ali, eles são justamente isso. E a história do brasileiro com videogame, acho que ela não seria a mesma sem, sei lá, o Dynavision, que é um White Label do NES e foi o que introduziu boa parte das séries que a gente ama, Mario, Metroid, Zelda, na casa de muitas famílias nos anos 80, assim, né? Então qual o problema de você ser o White Label e tinha tudo pra ser uma história muito legal, tinha tudo pra ser um retorno muito pica da Tectoy. Cara, uma coisa até interessante é que os colecionadores de jogos, né, e produtos SEGA no geral, eles são tarados, mano, pelas paradas que são publicadas, foram vendidas aqui no Brasil, né? Porque são modelos que só vendiam aqui, né? Uhum. A galera corre atrás dessas coisas, assim. Eu até segui um cara no Instagram, eu acho que ele não tem mais a conta dele. O lance dele era pegar os produtos brasileiros da SEGA, assim, né? Tipo, as caixas em português, as coisas traduzidas e tal, etc. Enfim, essa associação muito forte, acho que principalmente da SEGA, né, cara, com a Tectoy. É impossível você desassociar, né? Aqui no Brasil, a nível de Brasil. Quando eu fiquei sabendo dos primeiros teasers, de que tinha uma parada grande rolando, o meu lado nostálgico ficou muito animado. E eu até fico triste pelas pessoas que eu conheço que trabalham na Tectoy, que não tem nada a ver com isso, tem que pagar as contas, e que deve ser uma pica ter esse maluco como chefe, hein?
Pelo amor de Deus. Pô, imagina o nível de chapéu de alumínio que esse maluco deve ser. E essa é a anedota do Zinix /Tectoy /CEO bolsonarista chapéu de alumínio. Não sei em que ponto essa história vai estar quando esse episódio sair, mas sei que não vai parar por aí. Em breve teremos novos capítulos. Pois é. Tristezas. Quer falar, Cardoso? O seu One More Thing, o seu Up Indica, não sei? Pô, será que dá tempo, amigo? Pô, tá longo, né? Acho que a gente estendeu pra caramba, né, cara? Não, tudo bem, não tem problema não. Um dia eu falo. Então vamos ficar aqui com um programa sobre turbulência, sobre BioWare e o fim da Tectoy, né? Que isso? O fim da Tectoy? O fim temporário da Tectoy. Ou algo parecido com isso. Enfim, a gente vai pensar num título bonito. Não, pô, o título tem que ser Turbulência, Fantasia e Chapéu de Alumínio. Pô, perfeito, perfeito. Esse é muito bom, anota aí pra gente não perder. Ah, vou anotar assim, que nem o Marcelo anotou lá no episódio do TGA. Eu esqueci de comentar. Já que a gente tá falando de chapéu de alumínio, a hora que você tava falando de solas, eu lembrei do que eu sonhei essa noite. Solamentos? Fala. Não, eu sonhei que a Tainá tava em São Paulo. Eu não sei se ela tava aqui ou se a gente tava em algum outro lugar, mas ela reparou que nas laterais do meu chinelo tinha o nome de vários deuses gregos. E aí eu olhei pro meu chinelo, de fato eu tinha, eu falei, caralho, nunca tinha reparado nisso. Foi isso. Aí você falou solas, eu lembrei solas, chinelo, e aí veio meu sonho na cabeça. Caralho, incrível. Bom, o que estamos jogando? Turbulência. Coloquei Turbulência, Elfo Careca e Chapéu de Alumínio. Tá bom? Tá ótimo. Que alegria. Então tá bom, gente. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que ouviram esse programa até aqui. Fica aqui o convite pra vocês ouvirem mais o Up através da Aurelo. Porque lá na Aurelo a gente tem conteúdos exclusivos. Temos a nossa newsletter, temos Sem Pauta, temos o nosso grupo secreto, que é a nossa joia aí sendo lapidada diariamente pela comunidade. Então fica aqui o convite pra você que ainda não assina, assinar. É o primeiro link aqui na descrição. Então clica aí, dá uma olhadinha lá. Tenho certeza que vai ter algum nível de apoio ali que cabe no seu bolso pra gente poder continuar existindo e fazendo programas como esse aqui, né? Sobre jogos, sobre maluquices e sobre gente muito piroca da cabeça. Correto. E aí, você ouve uma pataquada dessa, você pensa, pô, que fofoca. Onde que isso vai estar estourando? No grupo secreto. Exatamente. Já está estourando essa história toda aí do chapéu de alumínio, meu amigo. O bagulho tava doido lá. É isso aí. O console da Ai. Caralho, que cara engraçado. Se for comprar o console, compra o da Ai, não da Tectoy. Pode se fuder. Cara, isso me lembra muito aquele maluco que faz as pegadinhas do TikTok. Que, sei lá, o cara fala assim, pô, tu tem que treinar assim, ó. Aí o cara começa a subir a barra e quando ele sobe a barra, ele... Ai! Tá ligado? É bom pra caralho esse maluco. Que bobeira. Mas tá bom, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Tem TGA vindo aí, então a gente vai voltar pra comentar sobre os resultados, sobre o nosso bolão, sobre tudo. Eu vi a galera do grupo secreto falando que tem que ter bolão lá no grupo secreto. Vamos organizar essa parada aí. Marcelo está com essa missão já. Ele tá dominando essa missão. Marcelo está doido pra uma missão, Marcelo. Toma ali uma missão. Toma aí uma missão pra eu que tenho tudo anotado aqui, né? Eu tenho meu... Tá tudo no meu Notion já. Exatamente. A gente nem precisa te cobrar nada, pô. Tu já sabe de tudo que tem que fazer. Eu nem me preocupo com os meus palpites, porque eu sei que o Marcelo anotou tudo que eu falei. Então, gente, é isso. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, gente. Valeu, tchau. Forte abraço, nós. Ai.